Amigos e minhas amigas, estamos chegando aqui no nosso Conversa sobre Notícias, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube. Também fortalecendo o nosso trabalho, é claro, com certeza. Estamos juntos aqui no nosso Conversa de Torcedor, também no nosso canal do YouTube, além do canal do YouTube, também nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, @Conversa de Torcedor. Acompanhando aqui no YouTube o Conversa sobre Notícias, terças e quintas, sempre às 18 horas, e também acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também na nossa rádio NSC 98.7 FM, rádio nsc.com, e também pela Radiosnet, acompanhando, né, informações e debates sobre o futebol carioca e também de mais uma rodada do Campeonato Nacional. Certo, pessoal? E também das informações que foram noticiadas, que passou nessa semana, inclusive. Certo? E vamos aos destaques aqui do Conversa sobre Notícias de hoje. Flamengo determina preço para negociação de Matheus França com o Chelsea da Inglaterra. Serginho é regularizado e pode estrear pelo Cruz Maltino contra o Cruzeiro neste sábado. Fluminense anuncia a volta de Ione Gonzalez. E John Textor libera verba extra e o Botafogo deve buscar o substituto de Rafael. Essas e outras, a partir de agora, você confere aqui no YouTube o Conversa do Notícias, com muitas informações só para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui do Conversa do Notícias, com informação só para você, torcedor carioca, principalmente acompanhando o seu clube do coração, certo? E vamos falar aqui, primeiramente, pessoal, falando sobre o Flamengo, né? O Flamengo que tem essa preocupação sobre o Matheus França, né? Matheus França tá fora de combate por conta de lesão, né? O jogador não entra em campo, né, há bastante tempo, né? Então, meus amigos, essa informação que acabou de chegar nesse momento, né, tem essas informações no jornal O Dia, a fonte no jornal O Dia, em que o Flamengo determina preço para negociar o jogador Matheus França com o Chelsea, né? O clube inglês tem interesse no jovem e já procurou o clube rubro-negro para saber as condições do negócio, né? E o Flamengo estipulou o preço para vender o meio-atacante Matheus França ao Chelsea. E de acordo com a informação do GE, o rubro-negro quer receber 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais, né? Incluindo variáveis para liberar o jogador, né? Para o clube inglês. Internamente, o Flamengo entende que o Matheus França, 19 anos de idade, é a bola da vez nesta janela de transferências, já que está em sua segunda temporada consolidado na equipe principal do Flamengo. Nas últimas semanas, o rubro-negro foi procurado pelo clube inglês, que desejava saber as condições para o negócio, pelo jogador. As condições foram uma negociação pelo jogador, e a ideia inicial dos ingleses é desembolsar 20 milhões de euros fixos, né? E mais 5 milhões em bônus através de metas, né? E além de Chelsea, Bayer Leverkusen da Alemanha, também o Crystal Palace também buscaram as informações sobre o Matheus França, e até também de uma proposta no Newcastle, né? Que também foi recusada. Até o momento não há oferta oficial do Chelsea, mas a expectativa é de que ela chegue nos próximos dias, né? Nesse momento, nessa situação, nesse quesito. Então, nos últimos dias, Matheus França teve um contato com os representantes do Chelsea e está ciente do interesse dos ingleses em sua contratação, né? E as condições apresentadas pelo Flamengo e a experiência do meio atacante
entre os profissionais agradam o clube inglês, aos Blues, né? É o Chelsea da Inglaterra, né? E o Matheus França foi promovido aos profissionais em 2021, mas começou a ter oportunidades em 2022, no ano passado, com a chegada do Dorival Júnior. Em 2023, soma 27 partidas e 3 gols marcados. Então, só para a gente falar aqui na fonte que o Jornal Dia publicou, em que, de acordo com o Jornal GE, 25 milhões. E o Chelsea quer o Flamengo quer 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões. Ele foram ouvidos, né, pelas circunstâncias, pelas negociações que teve. Então, o Flamengo quer valorizar esse jogador, a valorização da prata da casa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, porque ele tá se recuperando de lesão, não joga, ele não está jogando, né? Que ele não jogou nas últimas partidas principalmente no jogo contra o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil, não estava em campo, né? Estava se recuperando de lesão. Também nos jogos contra o Fortaleza também não jogou. Então, é o jogador que é muito importante, né? O jogador que principalmente é um jogador muito importante para o treinador Jorge Sampaoli, que vinha utilizando ele nas partidas, né? Nas partidas pelo Campeonato Brasileiro de Futebol e também pela Taça Libertadores da América, né? Que foi um jogador muito importante nas partidas importantes, quando foi chamado pelo Jorge Sampaoli, ele resolveu, né? Ele resolveu, né? Resolveu para o Flamengo, inclusive, Matheus França. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse jovem jogador e que pode ser vendido, né, para o Chelsea, né, que, assim, não pode ser vendido, é assim, que ainda não veio uma proposta, uma oferta oficial, né, lógico, mas pode ser que essa oferta chegue nos próximos dias, né, uma oferta oficial, né, expectativa que chegue nos próximos dias, né, com a informação do Jornal Dia está informando. Então, vamos ver esse tipo de oferta que vai acontecer para a gente saber disso aí, que isso possa ser resolvido. Mas, enquanto a oferta não chega, então, tem aí a situação do jogador que está se recuperando de uma lesão. Correto? E vamos falar aqui do Botafogo, meus amigos. E o John Textor libera a verba extra e o Botafogo deve partir em busca do substituto para o Rafael, né? Porque o Rafael sofreu uma grave lesão e só deve voltar no ano que vem para jogar o Rafael, né? O lateral de 32 anos de idade, né? E o Jornal Dia tem essas informações, meus amigos, com os investimentos mais reduzidos para janelas de transferências no meio do ano. O Botafogo recebeu a autorização do John Textor de um incentivo extra para repor a lesão do Rafael, né? Porque o lateral de 32 anos não deverá ter condições de atuar nesse ano, né? O clube carioca procura um substituto. Essas informações são do canal do Thiago Franklin, no canal de YouTube dele. E o Rafael sofreu uma lesão ligamentar e passou por uma operação para reconstruir o tendão patelar do seu joelho esquerdo. E com isso, o clube carioca passou até somente, né, o de Plácido para a posição de lateral direito e promoveu o Alisson do Sub-23 para os treinos. Então, o alvinegro observa o mercado em busca de alguns reforços. Nomes como o uruguaio Mateu Ponte, de 20 anos de idade, que está valorizado depois de ter sido campeão mundial sub-20 pela seleção uruguaia, que vem sendo ventilado, né? E, além disso, o Guilhermo Soto, de 29 anos de idade, que atua pelo Huracan da Argentina e também pela seleção chilena, também aparece como opção. Então, essas opções aí da equipe do time do Botafogo, né, que temos aí, então vai ter que repor, né, na posição aí que o Rafael teve aí a lesão grave, né, não vai atuar nesse ano mais. Então, teve aí a venda pelo empréstimo aí do Daniel Borges para o América Mineiro, então só tem o de Plácido. Então, promoveu o Alisson para os profissionais, então vai em busca desse jogador lateral direito. Então tendo aí que está sendo ventilado aí, repito, né, o Guilherme Soto, de 29 anos, chileno, né?
que joga pela equipe do time do Huracan da Argentina, da seleção chilena, e o Matheus Pontes, de 20 anos de idade, né, que está valorizado depois da conquista do Mundial Sub-20, né? E o Jornal Dia tem as informações, porque nesse momento aí, que pode ser que esse jogador, que a gente sabe que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é um jogador que pode, né, ter aí, né, que pode ter essa situação de valorização e tal. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Guilherme Soto, que pode, que pode ser uma outra opção importante, que tem essa informação do Jornal do Dia, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, o time do Botafogo em busca de um lateral direito, né, por conta do Rafael, que ele sofreu uma lesão no joelho. Então ficará de fora desse ano e só vai voltar no ano que vem para jogar pelo Botafogo, certo? Então, meus amigos, vamos falar agora sobre a situação agora do Fluminense. O Fluminense anunciou a volta do Ione Gonzalez ao Fluminense, né? O colombiano de 28 anos está de volta ao clube que viveu a melhor fase na carreira. O Globoesporte.com tem as informações, porque o Fluminense anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do Ione Gonzalez, que retorna ao clube depois de 3 anos e meio, certo? E o atacante colombiano de 28 anos estava no Portimonense de Portugal, né, e ficou livre no mercado desse mês, e foi com a camisa do Fluminense que ele viveu a melhor fase na carreira em 2019. E agora retoma para tentar recuperar o seu futebol. E ele falou da seguinte forma em uma entrevista ao site oficial do clube. Dei uma informação da fonte Globoesporte.com, inclusive aqui. Abre aspas. Estou muito feliz com a minha volta. O Fluminense é um clube que eu tenho muito carinho, onde as pessoas sempre me ajudaram. Quero ajudar a equipe a alcançar todos os objetivos do ano. Fui muito feliz aqui. Então, eu e minha família estamos muito felizes nesse momento. Agora é trabalhar, declarou aí o Ione Gonzalez. Então, ele chegou ao Fluminense em 2019, para a equipe do Fluminense, após se destacar pelo Júnior Barranquilla da Colômbia, né, pelo qual conquistou uma edição do Campeonato Colombiano em uma Copa Nacional, certo? Com a camisa tricolor, ele disputou 62 partidas, 17 gols e 9 assistências, e naquela época em que foi comandado pelo Diniz. Perdão. E após ser contratado pelo Benfica de Portugal, né, Gonzalez passou pelo Corinthians e também no futebol norte-americano, né, no Los Angeles Galaxy, né, na Major League Soccer, certo? Antes de acertar com o Ceará. E depois rodou pelo Deportivo Cali da Colômbia e no time do Portimonense de Portugal, somando todos esses clubes. Ele fez apenas 4 gols nos últimos 4 anos. Exatamente, 4 gols nos últimos anos, né, melhor dizendo aí, né? Ele fez apenas 4 gols nos últimos anos. Então, melhor dizendo aqui para vocês. E o Ione Gonzalez será o camisa 15 do elenco da equipe do time do Fluminense. E já vem treinando, né, com os novos companheiros do CT Carlos Castilho, enquanto aguarda apenas a sua regularização para estrear na equipe, para a sua reestreia, né, no Fluminense, melhor dizendo. O atacante é o 4º reforço anunciado nesta janela pelo Fluminense, e que tem aí o lateral Diogo Barbosa, também os meias Léo Fernandes e Danielzinho. Então, a volta de Ione Gonzalez na equipe do time do Fluminense. É claro, jogador que está aí, né, jogador aí que faz parte, né, que fez aí parte da equipe do time do Fluminense lá em 2019. Então, meus amigos, né, voltando à equipe tricolor, o jogador Ione Gonzalez para compor o elenco para conseguir estar nesse fato de agora, o que está acontecendo. A situação, meus amigos, o Ione Gonzalez, né, que ele participou na primeira passagem dele,
né? 62 partidas, 17 gols e 9 assistências, né? Na temporada dele, que foi o melhor momento dele nesse período aí. Foi o melhor momento para ele. Então, isso é muito importante dizer, porque ele está voltando ao time do Fluminense, depois aí de muito tempo fora, 3 anos e meio. Se não for me engano, 3 anos e meio, né? Quase 4 anos, né? Então, esse momento que ele possa voltar a ter de uma grande fase, né? Como não, né? Mas por que não, né? Voltar a ter a grande fase. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aí com o jogador Ione Gonzalez e que a gente vamos ver o desempenho do colombiano de volta ao Fluminense, né? E no Globoesporte.com também, falando sobre o Serginho, né? O Serginho é regularizado e pode estrear pelo Vasco contra o Cruzeiro já nesta semana, neste final de semana no Campeonato Nacional, né? O nome do atacante é publicado no BID da CBF. O nome do atacante é publicado no BID da CBF, boletim informativo, né, da CBF, né? Com certeza. E o Vasco conseguiu regularizar o Serginho, né? A tempo de o atacante estrear contra o Cruzeiro. O nome do jogador foi publicado nesta quinta-feira pelo BID do Boletim Informativo Diário da CBF, né? E, portanto, o reforço, né, já tem condições legais de jogo. O Serginho, de 28 anos de idade, já vem treinando há 3 semanas no clube. Ele foi apresentado oficialmente na semana passada e se apresentou em boas condições físicas. O jogador tem chance de iniciar a partida contra o Cruzeiro já nesse sábado em São Januário. E ele estava no Giresunspor da Turquia e o Vasco aguardava a documentação da Federação Turca para concluir a inscrição do jogador. E o atacante assinou um contrato até dezembro de 2025 e, além do Serginho, o Vasco poderá contar com a estreia do Maicon, zagueiro que vem do Santos, e que já foi regularizado na terça e também já tem condições legais de jogo. Então, vamos falar aqui a verdade. Aqui, né? O jogador Maicon vai estrear pelo clube, Serginho vai estrear pelo clube, só falta aí o Medel, né? O Gary Medel, né? O jogador de 35 anos. Então, meus amigos, vamos ver o desempenho que vai acontecer com esses reforços do time do Vasco, né? A torcida do Vasco vem criticando a diretoria do Vasco, a 777 também. A diretoria do Vasco está criticando a diretoria, a 777, entre outras razões. Para ser discutida isso, é importante dizer, tem que mudar essa situação, mas temos aí a situação de treinador que ainda não está definida ainda, né? Será o Rogério Ceni? Será o Roger Machado? Ainda tem o Pesolano, o Paulo Pesolano, que está lá no Valladolid. Como vai acontecer isso? Né? Como vai acontecer isso que até também isso tem essa situação que gira isso em torno, né, de uma situação que tem aí. Mas vamos ver o que vai acontecer isso para ver o que vai acontecer daqui para frente. É essa a realidade. Porque o Vasco da Gama enfrentando contra o Cruzeiro dentro de São Januário, não tendo sua torcida, com portões fechados, que está tendo aí, por causa de um incidente que aconteceu contra a equipe do time do Goiás, tentando sair da zona de baixamento, tentando sair do Z4, a zona da confusão, né? Como diz o Vanderlei Luxemburgo, né? Tentando sair da zona da confusão, né? Que está com 9 pontos ganhos, tentando conseguir sair. 18ª colocação. Então, meus amigos, tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta, porque senão, aí fica nessa mesma coisa, a torcida vai lá, protesta e coisa e tal. Tem que ter uma resposta nessa pessoa serve com essa situação. Tem que ter jogadores que possam resolver. Ainda não tivemos aí a resposta pelo Lianco na equipe do Southampton, que a negociação está emperrada. O Lanzini também não está conseguindo resolver também. O Lanzini, que ainda não teve resposta, né, sobre isso. Também o Zalazar, Rodrigo Zalazar, que também está no radar. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né? Gente, estamos encerrando aqui o nosso Conversa sobre Notícias para você que está acompanhando
aqui do Conversa Torcedor Notícias, aqui no canal de YouTube, aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho com você que está aí ligado na nossa programação, com você que está junto com a gente. Muito obrigado a todos que estão aí trabalhando para você e por você, tá bom, meus amigos? Com certeza, para você ficar muito bem informado, muito bem informada, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia com você, tá bom? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho, deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ajudando demais do nosso trabalho. E além também acompanhando pelas outras redes sociais do Conversas de Torcedor, no Facebook, no Instagram, no Conversas de Torcedor, e ainda acompanhando aqui no YouTube o nosso Conversa de Torcedor, Conversas de Torcedor, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, aqui na nossa programação. No YouTube também, no Conversas de Torcedor, ao vivo, todo sábado, Alberto Baile, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe do Conversas de Torcedor, falando para você, torcedor, sobre as informações do seu grupo do coração e também do Carioca da Série A2 do Campeonato Estadual, que está acontecendo, principalmente aí os clubes do Rio de Janeiro, os clubes cariocas entrando em ação, também nas séries C e D, com certeza nós vamos informar, também acompanhando pelo site da nossa rádio, radioinsc.com, também pela Radiosnet, também acompanhando pela DAIA 98.7 FM, 98.7 FM, e também no YouTube do Conversa de Torcedor para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela grande companhia de sempre. Agradeço demais a vocês. Estaremos juntos aí neste sábado agora, a partir das 11 da manhã, juntando com o Alberto Baes, Geraldo Rodrigues, com toda a equipe, para falar de futebol, do esporte em geral, para você que está aí acompanhando a gente, tá bom? Próxima terça, a partir das 18 horas, estaremos juntos com vocês aqui do Conversa Torcedor Notícias, né, para falar de futebol, as informações do futebol do Rio, do futebol carioca, as informações do esporte em geral e também do seu clube do coração, tá bom? Em primeiro lugar para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e até lá. Valeu, galera. Tchau, tchau.